Olá pessoal, esse vídeo vai tratar sobre mais um ponto, né? O vídeo anterior eu tratei de 7 pontos que questionam a viabilidade da narrativa do Jesus romano, né? Que é proposta pela multiversal flaviana, que é a tese de que Jesus é uma invenção, foi uma sátira criada por Roma para ser lida por romanos como uma história fictícia. Então as pessoas liam os evangelhos sinóticos como uma história fictícia, um personagem fictício. Não se dava historicidade para isso. E a ideia é contar uma história que sacaneie os judeus, é um texto antissemita, e que promova a adesão a Roma. Essa é a proposta. Então, é uma piada que é feita contra os judeus. Uma sátira. Bom, nós temos sátiras na época ali dos primeiros séculos. Temos aqui a Sarah Ruden, nesse texto, nesse livro aqui, apóstolo Paulo. Ela vai estudar exatamente essa literatura romana. Então ela vai falar aqui na página 146, que ela diz o seguinte: do lado romano, as repressões do início do Império não conseguiam impor silêncio. Vozes hostis se erguiam à menor oportunidade. Depois da morte de Cláudio, o filósofo, Sêneca, Cláudio Imperador, tutor do novo e jovem imperador, Sêneca, tutor do novo e jovem imperador, Nero, escreveu uma sátira cruel chamada A Aboborificação do Divino Cláudio. Quer dizer, Cláudio virou abóbora, fazendo piada ao mesmo tempo da deidificação dos imperadores mortos e daquele imperador em particular, com quem aparentemente parecia haver pouca coisa errada, além de arbitrariedades processuais, abstração pedante e deficiências como mancar e gaguejar. Então diz o texto do Sêneca, a sátira do Sêneca. Suas últimas palavras do imperador sobre a terra foram ouvidas depois de um som emitido pelo órgão, através do qual ele falava com mais facilidade. Ah, emito a opinião de que me caguei todo. Não sei se realmente ele fez isso ou não. Ele certamente fez com o resto do mundo. Ou seja, cagou o resto do mundo. Cláudio chegou ao céu, onde tem uma recepção terrível pelo Senado Divino. Gaio César, Calígula, que foi o... Gaio César era o Calígula, imperador anterior. Estava lá no céu. Aí foi receber o Cláudio. Apareceu e reivindicou a posse dele como escravo, apresentando testemunhas que o tinham visto apanhar do querelante de chicote, de vara e com punhos. Ele foi entregue a Gaio César, que o deu a Eaco. Eaco é um dos juízes lá do céu. Do Hades, no caso, né? Eaco o deu a Menandro, escravo que libertara para trabalhar com acusações processuais. Quer dizer, o Cláudio, que é acusado de arbitrariedades processuais, agora vai ter que responder ao seu escravo lá, que vai dirigir acusações processuais a ele. Então, é uma piada, né? E você vê que é satirizando o imperador, e parece que a gente não tem muito paralelo com o Novo Testamento, porque no Novo Testamento as piadas não estão tão claras aqui, é sátira, né? Como se fosse uma caricatura. Uma caricatura, você olha a caricatura, já está claramente identificada a caricatura. Não é o caso do Novo Testamento, né? Bom, aí na página 214, ela vai falar sobre o uso desses textos. Ela fala textos dessa sátira cênica e outros textos da literatura greco-romana. E ela comenta que ela usa esses textos porque ela acha que está mais próxima de Paulo, né, que é o tema que ela está estudando, do que propriamente Platão, Sêneca e outros filósofos. Porque está mais perto do povo, essas literaturas. Pelo menos não está criticando a intelectualidade, né? E Paulo parece que critica a intelectualidade em 1 Coríntios 1,18, onde ele zomba da sabedoria dos gregos, né? Que ela traduziria melhor de maneira da conversa fiada dos gregos. Tá? Aí ela diz assim: leitores eruditos podem contrapor que a maior parte da literatura que eu cito
é bastante sofisticada, mesmo quando obscena e referente a aspectos baixos da vida. É verdade. Gregos e romanos transmitiram seu humor de banheiro e a sátira sobre seus escravos em formas literárias rebuscadas. Grande parte do público de Paulo não deve ter conhecido essa literatura em primeira mão, embora muito dela pretenda ser sobre esse público. Quase tudo que temos da literatura grego-latina são obras da elite, e elas dominavam de um modo que as de hoje não dominam. Então, pergunta, como é que isso chegaria nas classes pobres? Mesmo essas sátiras greco-romanas, elas atingem a elite. Elas não têm esse alcance de pegar o povão. E o cristianismo, ele começa de baixo. A gente vê na carta de Celso que ele fala isso, né? O cristianismo só pega as camadas mais baixas da população, o pessoal mais analfabeto. Então, como é que esse pessoal seria atingido por isso? Qual seria o mecanismo de difusão? Bom, no caso das cartas de Paulo, aqui o Paul Sampley, ele vai falar aqui na página 133 o seguinte: Paulo não estava escrevendo cartas a indivíduos para serem lidas com calma. Ele estava escrevendo para assembleias cristãs, nas quais elas seriam lidas em voz alta, muitas vezes em situações polêmicas. Página 133. Então esse é o testemunho do Paul Sampley, e que é corroborado pelos textos que nós temos. Por exemplo, Tertuliano, em Prescrições contra os Hereges, em capítulo 36, ele se refere às cartas de Paulo como sendo veneradas nas igrejas de Corinto, Filipos, Éfeso e Roma, onde eram lidas em público. Eusébio de Cesareia, ele cita a leitura pública da maioria das igrejas em História Eclesiástica 3:31-6. Depois de haveres descrito sobre o que chegou ao nosso conhecimento acerca dos apóstolos, assim como dos escritos sagrados que nos deixaram, inclusive dos que são controversos, mas que na maioria das igrejas muitos leem em público, e dos que são inteiramente espúrios e alheios à ortodoxia apostólica, continuemos avançando em nossa narrativa. Inácio de Antioquia, Cartas aos Efésios, capítulo 12, ele diz que as cartas de Paulo são lidas nas comunidades. Tá? Então nós temos Inácio, temos Eusébio, temos Tertuliano, dizendo que as cartas de Paulo são lidas nas igrejas. Então aí sim nós temos elementos de difusão. Essas cartas vão acabar atingindo as camadas mais pobres. Mas e a sátira? Ela é lida nas igrejas? Como é que ela chega nas camadas mais pobres? Então esse é um problema muito sério para a tese do Jesus romano. Como é que isso chegou nas camadas mais pobres? No caso do cristianismo, nós temos os missionários, Paulo, grande missionário, temos apóstolos, né, os diáconos, temos aí bispo de Roma, o Clemente, Inácio, Policarpo, e esse pessoal todo está viajando, está pregando, mas e no caso do Jesus romano ali, aquela sátira, quem é que fazia esse trabalho missionário? E fazia aonde? Chegava na rua e lia, como é que era isso? Então existe um problema sério aí de saber como é que isso era difundido. E a outra questão, para encerrar o último argumento, né? Você imagina, vamos fazer uma comparação que a Multiversal gosta de fazer muito, que é do Super-Homem, né? Pega um gibi do Super-Homem, as pessoas leem o gibi do Super-Homem, sabem que aquilo ali é ficção. Traçando um paralelo com o romano lá, pega a tese do Jesus romano, ele sabe que aquilo é ficção. Por que uma pessoa, sabendo que a história do Super-Homem é ficção, passaria a acreditar que aquilo era histórico? Como se dá essa transição? Porque, veja, tem uma história que é de Super-Homem. Eu vou ler aquilo como história, como ficção. Mas, de repente, em determinado momento, eu passo a ler aquilo como histórico.
Como? Quando é que foi feito isso? A partir de quando que isso aconteceu? E por que que isso haveria de ser feito? Se aquilo é ficcional? Se aquilo é como a carta, a sátira lá do Sêneca, a aboberificação do imperador. Por acaso alguém ia começar a falar, não, ele realmente virou abóbora. Não tem sentido. Como se faz essa transição? Então, esses são alguns problemas aí que a tese da multiversal não traz solução. Ela deixa simplesmente em aberto. Ela não responde essa questão. Como é que o texto se difundiu e se tornou uma religião? É isso. Muito obrigado, então.